Olá, pessoal, bom dia. Vamos começar a nossa aula aqui. Estava dando um tempinho aqui para ver se mais alguém entrava, já que hoje é revisão, né? Vamos fazer uma revisão aqui, recordando os principais assuntos que a gente falou que vai cair na prova, tá? Como vocês sabem aí, não tem pegadinha, não tem nada assim surpreendente que vai cair na prova aí. O nível que a gente viu durante as nossas aulas virtuais, tá? Só questão objetiva, múltipla escolha. Tem que dar uma estudada, né? O que vai cair na nossa prova aí? Vocês já devem ter visto lá a ementa no Thule. Vai cair aí a gravitação universal, a gente vai ver a primeira, segunda e terceira lei de Kepler, tá? Como é que funciona, as leis e tal. Vamos revisar um pouquinho hoje. A gente vai falar também de ondas, né? Princípios da ondulatória, fenômenos da ondulatória, ondas estacionárias, como é que funciona, a propagação da onda, comprimento de onda, velocidade, frequência. Então, oi? Eu não Oi? consigo. Foi falar. Não está saindo som? Estão me ouvindo? Ah, tá, tá bom, estão me ouvindo. Bom, vamos começar aqui. Tá. Então, a primeira parte aqui a gente começou a ver aí as leis de Kepler, que são os modelos planetários, né? Como é que se deu esses estudos ali. Muitos estudaram esse assunto e aí acharam que a Terra que funcionava, a gente funcionava sobre um geocentrismo, né? Que funcionava em torno da Terra e achava que davam voltas circulares. Depois de muitos e muitos anos de estudo, passando aí por Ptolomeu e tal, Brahe e aí por fim Kepler, a gente chegou a entender aí que, na verdade, a Terra, esses movimentos dos planetas se comportam de forma elíptica, né? E aí a gente vai ter sempre o Sol ocupando um dos focos. Então, isso aí basicamente é a primeira lei de Kepler. Quem quiser saber mais detalhes assim profundo, eu fiz uma apresentação mostrando aí os planetas se movendo em torno do Sol. Está em alguma aula aí, acho que a terceira aula, primeira ou segunda aula lá para trás, lá está mostrando isso. A segunda lei de Kepler, ela vai falar aí a lei das áreas, né? O raio vetor, segmento que une o Sol com o planeta, vai cobrir áreas iguais em tempos iguais. Então, a área descrita pelo raio vetor de um planeta, que vai ser essa linha imaginária que vai ligar o planeta ao Sol, vai ser diretamente proporcional ao tempo gasto para descrevê-la, para percorrê-la, né? Então, áreas iguais da trajetória serão varridas em tempos iguais, porque a velocidade do planeta ao redor do Sol é variável. Então, a gente vai ter aí, vamos lembrar aí do afélio e do periélio, né? A gente vai ter o afélio, que é a maior distância do planeta ao Sol, e vai ter o periélio, que é a menor distância do planeta ao Sol. Então, como essa velocidade é variável, né? A velocidade aí que varre o planeta é variável, o que acontece? Ela diminui no afélio e aumenta no periélio, justamente para poder cobrir áreas iguais. E a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos, o quadrado do período da revolução de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua elipse orbital. Se a gente dividir aí, fizer aí a divisão aí do período, né? Se fizer K vezes R ao cubo, se a gente fizer o período ao quadrado sobre o R ao cubo, a gente vai ter uma constante. Então, esse período aqui é o tempo, né? Tempo para efetuar uma volta completa, e esse aqui vai ser o raio médio entre a distância máxima e mínima do planeta em relação ao Sol. O Sol é a nossa referência, né? É o nosso foco, é um dos focos.
Bom, vamos fazer uns exercícios aqui para praticar isso. Só para a gente relembrar aí os exercícios aí de lei. Espera que tem gente tentando entrar aqui. Bom, vamos lá. Considere a seguinte tabela com as informações sobre alguns planetas do Sistema Solar. Então, a gente vai ter os planetas Vênus, Terra, Netuno, a distância média em relação ao Sol, duração do dia em relação à Terra. Então, a Terra, por exemplo, a gente dura 24 horas, né? Duração do ano em relação à Terra. Ele está dando aqui de Vênus, dá 224 dias, um ano no planeta Terra, e Netuno a gente não sabe qual é. Com as informações da tabela e com base nas leis de Kepler, quanto tempo demora para Netuno completar uma volta ao redor do Sol, tendo como referência o ano terrestre? Bom, isso aí, gente, é terceira lei de Kepler, né? A gente tem que comparar um planeta com o outro, vai ser uma constante entre os dois, faz-se uma razão entre um planeta e outro. Essas leis de Kepler, elas sempre são cobradas no vestibular, tá? Então, quando vocês forem fazer o Enem, com certeza vai cair lei de Kepler. Essa aqui não é a primeira vez, a primeira e última vez que a gente vai falar de lei de Kepler, não. Quando chegar lá no terceiro ano, vocês vão ver lei de Kepler de novo, com mais aplicações, incluindo força G, Newton e tal. Sempre cai, mas cai mais no intuito de comparação. Cai a parte teórica, tentando entender a diferença entre afélio e periélio. E quando cai questões com conta, ele sempre vai te dar a forma, que também é simples, né? Período ao quadrado sobre R ao cubo, mas no sentido de você comparar um planeta com outro, seja o período que um planeta leva ou o raio médio de um planeta com outro. Nesse caso aqui, a gente vai ter o período que a Terra leva, ela leva um ano, né? O raio médio da Terra, ele está dando ali, a gente pode transformar em notação científica, né? Vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a 8. O período de Netuno ele também está dando aqui. Só que, o que ele não está dando para a gente aqui? O raio, né? Ele não está dando para a gente aqui qual é o período que Netuno leva aí, duração do ano em relação à Terra. É isso que a gente quer descobrir. E o raio médio ele está dando aqui. Vale 4 milhões e 500 mil, a gente transforma isso aqui em 4,5 vezes 10 elevado a 9. Só que tem que lembrar aqui que o período é ao quadrado e o raio médio é ao cubo. Tá? Então, bom, um ano ao quadrado aqui vai dar 1, né? Aqui vai dar próprio 1. 1,5. O que ele está fazendo aqui? Ele está multiplicando isso aqui, cruzado. Está multiplicando 1 vezes 4,5. Então, aqui vai dar 4,5 vezes 1. E 1,5 vezes 10 a terceira, vezes aqui, T Netuno, ao quadrado. Como é que vai ficar isso aqui? 4,5 vezes 1 vai dar o próprio 4,5. E aí, para descobrir quanto que vale aqui esse período aqui, basta passar esse 1,5 dividindo. Aqui a gente vai ter 4,5 que divide 1,5. E divisão de potência de mesma base, né? Repete a base e diminui os expoentes. Então, vai dar 3 vezes 10 elevado a 1. 9 menos 8 vai dar 1. Bom, 3 vezes 10 elevado ao cubo. 3 vezes 10 vai dar 30. 30 ao cubo vai dar 27 mil. Só que não acabou ainda. A gente tem que passar esse quadrado para o outro lado e achar a raiz, né? Fazer a operação inversa. Vai ficar T Netuno, raiz, igual a raiz quadrada de 27 mil. Então, você vai ter aí um período aí de Netuno de 164,3 anos. Então, o tempo aí aproximado que Netuno leva para dar uma volta em relação aí à Terra é 164 anos. Só comparativo faz a razão aí e dá para encontrar. Não tem dificuldade nessa questão não, tá? É só saber identificar aqui o que vai colocar em cada, né? Como ele está falando aqui, tendo como referência o ano terrestre, a gente usa o ano terrestre como base, e aí se tem um, encontra o outro. Porque esse período de translação aí
ou de rotação, vai ser em função de alguma coisa, vai ter que ter alguma referência, né? Ele vai rodar ao redor do quê? Vamos ver mais exercício aqui. Aproximadamente, durante um período de quase 2.000 anos, a humanidade aceitou a teoria geocêntrica, isso é, a Terra como centro do universo. Graças ao trabalho de grandes cientistas, entre eles Johannes Kepler, estabeleceu-se a verdade em relação ao sistema solar. A teoria heliocêntrica, tendo o Sol como centro do sistema solar e os planetas girando ao seu redor. Com relação às leis enunciadas por Kepler, assinale a alternativa correta. Bom, o que a gente pode afirmar aí em relação às leis de Kepler que a gente já entendeu aí? Planeta em órbita, todos os planetas do sistema solar, incluindo a Terra, giram em torno do Sol em órbitas circulares. Isso aqui é falso, né? Não é órbitas circulares, é órbitas elípticas. Olha só, o que a gente vai ter aqui? Opção verdadeira é a única aqui, é a lei das áreas, segundo a lei de Kepler. Um planeta em órbita em torno do Sol não se move com velocidade constante. Falei aqui, a velocidade ela é variável, mas de tal maneira que uma linha traçada do planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então, o que a gente precisa entender? A velocidade ela não é constante, ela varia. Então, a velocidade no afélio vai ser diferente da velocidade do periélio. Vamos lembrar aí, o afélio vai ser essa maior distância do planeta ao Sol. Se ele tem uma maior distância, a área dele percorrida deveria ser uma área maior. E o periélio deveria ter uma área menor. Como que ele consegue varrer em tempos iguais? É por causa da velocidade variável. Do afélio, ele diminui a velocidade. E no periélio, ele aumenta. Justamente para conseguir ter o mesmo tempo de varredura. Você varrer essas áreas em tempos iguais. Na ficção científica, a estrela de H.G. Wells, um grande asteroide passa próximo à Terra, que em consequência fica com a sua nova órbita mais próxima do Sol e tem seu ciclo lunar alterado para 80 dias. Pode-se concluir que após o fenômeno, o ano terrestre e a distância Terra-Lua vão se tornar respectivamente. Bom, a gente tem que utilizar aqui, se a gente vai ter um ano terrestre, vai ser esse período de translação que a Terra faz em torno do Sol. Se a nova órbita vai ficar mais próxima, né, se ela vai alterar essa proximidade, isso quer dizer que esse período de translação vai ser menor. Né? Se ele está mais próximo, o raio médio também que separa os planetas vai ser menor. Então, esse novo raio aqui vai ser menor que o anterior. Usando aí a terceira lei de Kepler, o que a gente vai ter? A gente tem período, o novo período sobre o antigo ao quadrado, que é igual aqui ao novo raio sobre o raio antigo ao cubo. Só substituindo aqui, né, a gente tem esse período aqui, que é o que ele está dando aqui, né? Ele vai ser alterado para 80 dias. O período atual é em torno de 28 dias, né? 27, alguma coisa, estamos considerando 27 aqui. E aí o raio é o que a gente quer descobrir, né? Pode-se concluir que após o fenômeno, o ano terrestre e a distância Terra-Lua vão se tornar, respectivamente, vamos tentar entender isso aqui, fazendo essa divisão e elevando ao quadrado, isso aqui vai ficar 8,7 é igual a R' sobre R ao cubo. Tem que encontrar a raiz cúbica de 8,7. Raiz cúbica de 8,7 é igual a 2,06. Então, o que a gente pode dizer aqui? Essa relação aí do raio médio, ele vai ficar aproximadamente mais curto, 2 vezes do que era antes. Tá? Isso aí vai ser o novo valor. 2 vezes do que era antes, mais curto. Qual foi a ideia aqui? A gente tem que tomar cuidado
com o período que ele vai estar utilizando, né, o período aproximado aí do ciclo lunar. E muitos exercícios vão considerar como 28 dias. Tá? Esse livro de vocês considerou 27 dias, mas a maioria das vezes é 28. Mas enfim, a gente usa o que está dando aqui. Se o ano terrestre diminuiu, a sua órbita ela tem que ficar mais próxima ao Sol. Se a sua órbita ficou mais próxima, isso quer dizer que o raio médio diminuiu. Então a gente vai ter um raio médio menor. Aqui, isso aqui era óbvio, né? Aqui vocês podiam marcar entre A e C. Tá? Esse mais longo e mais longo aqui não faz sentido. Só que ele queria saber exatamente quanto, né? E aí, só fazendo uma relação matemática aqui, aproximadamente 2 vezes o que era antes. Bom, aí a outra parte que a gente viu, encerrando aí a lei de Kepler, aí, a gente falou sobre onda, né? Propagação de onda, como é que a onda funciona, princípios da ondulatória. Em relação às leis de Kepler, vai cair exatamente isso aí. Vai ter uma questão para aplicar a terceira lei, e aí vocês têm que usar o comparativo, ou seja, eu vou estar dando aí alguma informação de tempo, de período, né, de 2 períodos em um raio, vocês têm que encontrar o segundo. E algumas perguntas teóricas aí sobre afélio, periélio, tempos iguais, primeira e segunda lei. Tá? Aí, avançando, a gente chegou na parte de onda, né? O que vem a ser onda, como é que as ondas funcionam, esses pulsos ondulatórios e tal. Então, a onda é toda perturbação, todo pulso que se propaga em um meio. É a perturbação de um meio aí que vai gerar essa onda. A onda, ela vai transportar energia e não matéria. Olha só, propagação de energia em uma região do espaço através de uma perturbação. A onda é uma perturbação que não transporta matéria, mas transfere energia de um ponto para o outro. Vimos isso aí com mais calma, isso aqui é só para a gente relembrar. E aí eu vou falar das propriedades da onda, as principais propriedades. Aqui você tem uma onda, tá? Isso aqui, gente, é muito comum a gente trabalhar em laboratório com isso aqui, analisando o comprimento de onda. Todo equipamento hoje em dia, ele dá resultado exatamente assim. A gente vê comprimento de onda no nosso dia a dia quando a gente vai fazer um eletrocardiograma, né? Vai fazer um eletro lá e isso é medido em pulsação, né? As pulsações da batida do teu coração. E aí o comprimento da onda aí vai fazer todo esse resultado aí que a gente lê lá, ver frequência, ver comprimento, enfim. Quais são aqui as principais propriedades? A gente tem a velocidade da onda, a onda ela se movimenta, né, num sentido. A frequência, vamos lembrar que a frequência vai ser o número de repetições sobre o tempo. Se esse tempo tiver em segundos, a gente lê como hertz. E o comprimento de onda. A onda ela é medida pelo seu comprimento, né? Ela estava aqui, e daqui do zero até aqui, na setinha, qual é o tamanho dessa onda? Isso é importante a gente saber. E lembrando também que frequência é o inverso do período, né? É o inverso do tempo. Então, se uma determinada questão apresentar o período, para você calcular a frequência, você tem que fazer o inverso. A velocidade a gente já conhece, ΔS sobre ΔT, né? Variação do espaço sobre a variação do tempo. Só que esse espaço aqui é quem agora? É o comprimento da onda. E esse tempo aqui é o período. Então, na onda, aqui nas propriedades da onda, a gente vai ter comprimento de onda, que é essa letra grega aqui, lambda, sobre o período. Melhorando isso aqui, porque eu vou usar a frequência, isso vai ficar velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Tá? Então, só melhorando aqui, e aí a gente usa essa relação aqui para calcular aí velocidade, frequência e comprimento de onda. Exercício, olha. Um grande aquário com paredes laterais de vidro permite visualizar na superfície da água uma onda que se propaga. A figura representa o perfil de tal onda no instante T. Durante sua passagem, uma boia em dada posição oscila para cima e para baixo
e seu deslocamento vertical y, em função do tempo, está representado no gráfico. Então, você tem aqui um comprimento de onda. Tá? Esse aqui é exatamente o tamanho que a onda percorre. Com essas informações, é possível concluir que a onda se propaga com uma velocidade aproximadamente de... Bom, então ele quer calcular aqui a velocidade, né? Vamos pegar aqui no gráfico aqui, olhando a figura, a partir de que momento a gente começa aqui o nosso comprimento de onda. Velocidade é igual a comprimento vezes a frequência. Então a gente vai ver aqui, ó, 5 até 15. Tá? Esse aqui é o nosso movimento, é o nosso deslocamento durante esse intervalo de tempo. Qual é o meu comprimento de onda aqui? Daqui para cá eu tenho 0, né? Qual é o meu comprimento de onda aqui? Ela vai desse 5 aqui até esse aqui. Então ela vai ter, ó, 5, mais 5, mais 5, mais 5. Então, ele vai ter um comprimento de onda, o comprimento dessa onda é igual a 20 metros. E o período aqui? O período ele vai de 5 a 15, a gente sabe para encontrar a variação disso. 15 menos 5 é igual a 10 segundos. Então, ele leva 10 segundos para percorrer 20 metros. Para a gente descobrir aqui a velocidade, basta fazer, só lembrando aqui, eu não vou usar o período, eu vou usar a frequência. E aí a frequência é 1 sobre t, ou seja, 1 sobre 10. Velocidade aqui vai ficar 20 vezes 1 sobre 10. E aí, 20 dividido por 10 é igual a 2 metros por segundo. Então, a velocidade com que essa onda aí se movimenta aí, esse grande aquário aí, essa onda que essa água está fazendo, é uma água aí numa velocidade de 2 metros por segundo. Uma outra questão aqui boa. O comprimento de onda da luz emitida por um laser é de 675 nanômetros no ar, onde a velocidade de propagação de ondas eletromagnéticas é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Com base nessas informações, pode-se afirmar que a velocidade de propagação e a frequência da luz emitida por esse laser em um meio onde o comprimento de onda é 450 nanômetros, são, respectivamente... Bom, então nessa questão aí ele quer saber duas coisas. A primeira aqui é a velocidade de propagação e a frequência. A frequência fica mais fácil de calcular, que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Para a gente achar a frequência, basta fazer o quê? Velocidade sobre o comprimento de onda. Como ele está dando aqui essas informações, ele está dando, ó, o comprimento de onda é 675 nanômetros e nano é 10 elevado a 9, a nona potência. 10 elevado a menos 9. Né? Esse N aqui significa nano. E o nano é 10 elevado a menos 9. A velocidade da luz no ar, né, a gente tem 3 vezes 10 elevado a 8. Isso aqui já é tabelado. Já usamos, inclusive, isso aqui quando a gente falou lá de reflexão e refração. É o mesmo valor. Então, vai ficar a velocidade 3 vezes 10 elevado a 8 sobre 675 vezes 10 elevado a menos 9. Só dividir isso aqui, ó, 3 dividido por 675. Isso aqui vai dar divisão de potência de mesma base, repete a base que é 10. 8 menos 9 vai dar 8 mais 9 igual a 17. Então, a gente vai ter uma frequência de 0,0044. Eu posso só melhorar essa dízima aqui, né, essa anotação científica, e andar 3 casas aqui, ó, 1, 2, 3, isso vai ficar 4,4 vezes 10 elevado a 14 Hz, porque frequência a gente lê em Hz. Bom, então encontramos aqui a frequência, só pode ser aqui a opção, se vocês observarem, só pode ser aqui ou a letra B, B de bola, que é 4,4 vezes 10 a 14 Hz, ou a letra D, que também é 4,4 vezes 10 elevado a 14 Hz. É uma ou outra. Vamos calcular aqui, então, agora,
a velocidade, né? Qual é a velocidade de propagação das duas. Só colocar aqui uma sobre a outra. A gente vai ter velocidade de onda 1 sobre o comprimento da onda 1 igual a velocidade de propagação da onda 2 sobre o comprimento da onda 2. Isso aqui, ó, V1 sobre comprimento de onda 1, a gente já achou que é isso aqui. 3 vezes 10 à oitava sobre 675, 10 à nona. Ele está querendo saber justamente o seguinte, ó. Se esse comprimento de onda diminuir para 450 nanômetros, qual vai ser a nova velocidade? Isso aqui a gente já fez, já dividimos, deu 4,4 vezes 10 a 14, mas eu achei melhor repetir essa fração, porque eu posso cortar, ó, 10 elevado a nona com 10 elevado a nona. E aqui, ou eu posso fazer essa divisão aqui primeiro, ou posso multiplicar cruzado também, ó, 3 vezes 450 sobre 675, né? Isso aqui vai dar 3 vezes 450, isso aqui vai dar 1.350, e aí divide por 675, vai dar 2. 2 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Tá? Uma questão interessante para estar na prova. Anotem aí. Uma desse estilo, né? Aqui você vai calcular a frequência e vai calcular a velocidade quando o comprimento de onda diminuir de 675 até 450 nanômetros. Então aqui a opção é a letra D. Reflexão de onda, né? Como é que essas ondas vão funcionar, os seus principais fenômenos aí e os seus princípios, né? O princípio de Huygens, que diz aí, no movimento ondulatório progressivo, cada ponto de uma frente de onda se comporta como um centro emissor de novas ondas com períodos iguais. Esse aí é o princípio de Huygens, tá? Dizendo que uma frente de onda pode ser considerada como uma nova fonte de onda, produzindo sempre uma nova perturbação que vai se propagar em determinados meios, mas com iguais períodos. Esse é o princípio de Huygens. Bom, reflexão de onda, né? Essa aqui é a parte teórica da reflexão. Essa reflexão, a gente já tinha falado um pouco sobre isso, né? É aquela parte que bate, reflete e volta. Só que ela tem duas situações. Quando a sua extremidade for fixa, ela vai inverter. Olha, a inversão da fase refletida, tá vendo? Ela começa por cima, encontra aqui uma extremidade fixa e aí inverte a sua fase. Na extremidade livre, a gente não tem aqui, ó, nada segurando aqui, quando ela bate, ela vai ter uma não inversão, ela vai continuar normal, né? Ela vai e volta aqui pelo mesmo caminho. Tá? Essa aí é a principal parte da reflexão. Falei sobre isso na última aula, tá? Quem faltou aí, dá uma olhada lá, que é só para relembrar. E a refração da onda, ela vai acontecer para duas situações. Né? O que vem a ser a refração? Já falamos disso, né? Refração é quando a gente tem um transpasse para um outro meio. A reflexão, ela vai acontecer no mesmo meio. A refração não. Ela vai ter uma parte no meio de origem e uma outra parte ela vai refletir, ela vai transpassar para o outro lado. Tá? Então, essa refração ela vai ocorrer quando a onda atravessar a interface de um meio para o outro e vai alterar, por exemplo, a sua velocidade. Tá? Então, a velocidade e o comprimento de onda ela vai variar. Só o tempo, que é o período, e a frequência que vão continuar os mesmos. Aí a gente tem aqui a situação quando a gente tem o primeiro meio menor que o segundo e quando tem o primeiro meio maior que o segundo. Aí, no primeiro caso, a gente vai ter uma inversão da onda e no segundo caso vai se manter normal. A gente vai ter a mesma refração sobre a mesma corda. Então, exercício aqui para a gente relembrar esse tema. Na última aula, a gente também falou, gente, sobre difração, né? Que vai ocorrer quando essa onda encontrar um obstáculo. Lembra? Eu até mostrei uma imagem, uma animação, a onda tentando passar por uma fenda, e aí ela vai ter que transpassar aquela fenda, alterando o comprimento de onda, frequência, velocidade. A gente também falou
de polarização, princípio da superposição, que vai ser esse pulso resultante aí da soma de algumas ondas, né, que vão estar se interpondo uma sobre a outra. Quem quiser, dá uma olhada na última aula aí, que falei com mais detalhes sobre isso. Mas aí, esses dois exercícios que tem aí, ó, no estudo de ondulatória, um dos fenômenos mais abordados é a reflexão de um pulso numa corda. Quando um pulso transversal, propagando-se em uma corda devidamente tensionada, encontra uma extremidade fixa, o pulso retorna à mesma corda em sentido contrário e com... Muito fácil, acabei de falar sobre isso, quando a gente tem uma reflexão com uma extremidade fixa. Então, aquela reflexão ela vai andar sobre aquela corda com seus pulsos, ela vai encontrar a extremidade fixa e vai voltar com a sua fase invertida. Então, ela vai ter inversão de fase. E aí tem uma outra, a luz propaga-se com 300 mil quilômetros por segundo no vácuo, propaga-se com uma velocidade ligeiramente menor no ar e na água, com aproximadamente 3/4 de sua velocidade de propagação no vácuo. Em um diamante, por exemplo, a luz se propaga com cerca de 40% do valor de sua rapidez no vácuo. Quando a luz altera seu meio de propagação, além de alterar sua velocidade, ela será desviada, a menos que sua incidência seja perpendicular à superfície de separação dos meios. O texto refere-se a um fenômeno ondulatório denominado, olha, quando uma onda, sempre que essa onda passar de um meio, né, de uma superfície para outra superfície, esse fenômeno aí é o que a gente conhece aí como refração, né? Ela vai ocorrer sempre que a onda atravessar uma interface para outra. Ela vai sair da água para o ar, do vidro para a água, e por aí vai. Ela vai mudar a sua corda, né? E aí vão ser densidades diferentes. E em cada densidade ela vai acontecer de um modo, né? Se o primeiro meio tiver uma densidade menor que a outra, ela vai ocorrer uma inversão na fase. Caso a primeira densidade, o primeiro meio, tenha uma densidade maior, ela vai se manter aí na corda com a mesma fase, não vai ocorrer inversão. Bom, acho que tinha mais exercícios aqui, mas falta 1 minuto para acabar. Eu quero saber se alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa. E eu vou dar presença para quem entra depois aqui. Então tá bom, gente. Se ninguém quiser falar mais nada, fica aí a nossa revisão, tá? É importante que vocês estudem também as aulas, né? Não só a revisão. Isso aqui é só para a gente pegar um apanhado do que a gente viu, tá bom? E aí, quem tiver alguma dúvida aí, pode me procurar. Tem e-mail, tem através do coordenador, tá bom? Espero que todo mundo vá bem, que não fique de recuperação. Bem tranquilo. É só estudar aí essas últimas aulas, refazer os exercícios, que com certeza vai todo mundo bem. Falou? Boa sorte para vocês aí. Valeu.